Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Mais uma aula hoje, onde teremos várias coisas boas para a gente aprender aqui. Antes, porém, vamos fazer a nossa meditação. Certa vez, um menino lançou para o pai uma charada para que ele pudesse adivinhar. Papai, 3 rãs estavam conversando e uma delas decidiu saltar. Quantas ficaram? O pai imediatamente respondeu, 2, claro. E o menino então disse, não papai, ficaram as 3. Eu disse que uma delas decidiu saltar, eu não disse que ela saltou. E aí, baseado nessa ilustração, tem um texto da Bíblia que é bem interessante, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 13. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Com base no texto da Bíblia aí que nós lemos, nós percebemos que Deus fala a importância de ouvir antes de falar, não é? As pessoas que ouvem mais, elas são sábias. Por isso que a Bíblia diz que precisamos ouvir antes de falar. Olha que interessante, Deus nos deu os 2 ouvidos e uma boca, porque Ele queria nos ensinar que precisamos ouvir mais e falar menos. Muito bem. E para a gente dar continuidade ao nosso culto, vamos cantar agora. Nós vamos cantar uma música muito linda. É uma música chamada Tenho Paz. Vamos cantar essa música agora? Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Oh, 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 la, 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 Na, 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 na. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos
quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me alcançará. Se estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz. Em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz. Não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Adoro essa música, né? Uma música que fala em paz, num mundo de insegurança, num mundo de medo, num mundo de tanta angústia. Aí a gente canta, tenho paz, porque eu tenho Deus, né? E Jesus é a minha paz. Vamos orar nesse momento? Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus bondoso e um Deus que nos ensina lições a cada dia. Ó Deus querido, nos ajuda a ouvirmos mais e falar menos, para que possamos ser sábios. Ó Deus querido, nos dá paz nesse mundo de tribulação, nesse mundo de angústia, porque nós sabemos que nós temos um Deus ao nosso lado, que é o grande responsável pela nossa paz. Portanto, ó Deus, esteja conosco a cada momento de nossa vida. Fica com cada um de nossa família, protege a nossa casa, protege o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre gênero narrativo. O conto é um gênero discursivo da ordem do narrar, muito comum em língua portuguesa. Assim como a crônica, o conto é uma narrativa de ficção de curta duração, apresentando os mesmos elementos estruturais: personagens, enredo, tempo, espaço e narrador. Hoje nós vamos nos dedicar a falar um pouquinho sobre o texto dramático. O texto dramático, diferente de outros textos narrativos, é feito para ser encenado. Divide-se em atos, cenas e apresenta como procedimentos narrativos as falas, que podem ser diálogos, monólogos e apartes. Os personagens e as rubricas são aquelas indicações cênicas que auxiliam a representação. Normalmente a gente encontra as rubricas no texto dramático, ela está entre parênteses, indicando o que deve fazer cada personagem. E aí nós vemos o seguinte: no enredo, ele geralmente apresenta uma sequência linear, que é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A principal característica de um texto do gênero dramático é o que eu já falei no início, é porque ele é feito para ser encenado. Não existe um narrador que conta a ação, sendo o enredo apresentado através das falas dos personagens, representados por atores que vivenciam os acontecimentos. A palavra drama vem do grego e significa ação. Logo, é um acontecimento ou uma situação com intensidade emocional, a qual podemos identificar as 4 partes que compõem o enredo, que é a apresentação, que é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Cria-se um cenário e uma marcação de tempo para os personagens iniciarem suas ações. Nem todo texto narrativo tem essa primeira parte. Há casos em que já de início se mostra a ação em desenvolvimento. A segunda parte é a complicação. É a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, conduzindo o enredo ao clímax. O clímax é o ponto em que a ação atinge seu momento crítico, momento de maior tensão, tornando o desfecho inevitável. E o desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Nós vemos aí que, no sentido literário,
Falar de drama é falar de teatro. Esse gênero começou com a encenação em cultos de divindades gregas. A princípio, os gregos abordavam apenas 2 tipos de peças teatrais, que era a tragédia e a comédia. Algumas peças são bastante conhecidas e lidas até hoje. Neste estilo literário, o narrador conta a história, enquanto os atores encenam e dialogam através dos personagens. Que tipo de texto é a tragédia? A tragédia era a representação de um fato trágico que causa um alívio emocional da audiência, né? Que mostra algo, que provoca algum alívio emocional da audiência. A comédia representa um fato cômico que causa riso. E a tragicomédia é a mistura de elementos trágicos e elementos cômicos. No livro didático de vocês, nós temos aí uma atividade na página 26, que é a leitura do texto de Zé Beethoven em O Mozart. Eu pedi para vocês fazerem essa leitura ontem. Vamos repetir essa leitura, vamos fazer todos juntos. Peguem todo mundo aí os seus livros, na página 26 e 27, e juntos agora, eu aqui por trás da telinha, você aí na sua casa, nós vamos fazer a leitura desse texto. Vamos lá? A rubrica, gente, que eu estava falando é exatamente isso aqui, ó. Logo de início no texto, nós temos aí, entre parênteses, uma fala que diz assim: entra em O Mozart com seu livro embaixo do braço, olhando à sua volta e fala em voz alta. Esse tipo de comando que tem aqui, que fica entre parênteses, dá indicação ao ator como é que ele deve encenar. Então, isso é chamado de rubrica. São essas indicações que são dadas a quem vai participar. Em O Mozart, aqui está mais tranquilo, pelo menos não tem nenhuma obra por perto, com aquele barulho das máquinas, eu não estava conseguindo me concentrar. Em seguida, se senta no banco da praça e começa a ler. Ó. Novamente aí nós temos a indicação de uma rubrica, tá vendo? Zé Beethoven. Tchau, mãe! Tô indo lá na praça tocar um pouco. Entre parênteses, de novo, Zé Beethoven caminha em direção à praça, com seu violino na mão. Nem notou a presença de O Mozart sentado no banco, entretido, lendo seu livro, e começa a tocar. Quando O Mozart escuta a música, para de ler e procura ver de onde vem aquele som. Quando Zé Beethoven acaba de tocar, aplaude com entusiasmo e diz: O Mozart, bravo, meu jovem, que maravilha! Estou admirado de ver um garoto da sua idade tocando violino. É um instrumento que não é fácil. Os jovens, assim como você, principalmente nos dias de hoje, preferem as guitarras, as baterias, o violão. Zé Beethoven. Obrigado, é mesmo. Eu gosto dos outros instrumentos. Tenho violão e teclado e toco de vez em quando, mas o meu preferido mesmo é esse aqui. Aí vem a rubrica, mostra o violino. Zé Beethoven. Estou adorando conversar e saber de tanta coisa, mas tenho que voltar para casa. O Mozart. Que pena, nossa conversa está tão agradável. Zé Beethoven. Também acho. Mas antes queria te falar sobre uma ideia que veio na minha cabeça enquanto a gente estava conversando. O Mozart. Olha outra rubrica. Curioso. Ideia? Zé Beethoven. Sabe o que é? Pensei assim. O Mozart canta, tem voz bonita e eu toco e canto também. Por que não formamos uma dupla? O Mozart. Aí vem a rubrica aí entre parênteses, né? Espantado. Dupla? Nós dois? Dessas que tem por aí? Zé Beethoven. Sim, parecida com essas. Só que a nossa vai ser melhor que todas. Aí, entre parênteses aí, a rubrica rindo. Dá a indicação que nesse momento deveria haver riso. Eu toco, você canta. Eu canto, nós dois cantamos. O Mozart. Está certo. Topo sim. Vai ser um prazer tê-lo como parceiro. Aí vem outra rubrica aí. Ó. Em seguida, O Mozart se senta no banco para continuar sua leitura. Passados alguns minutos, entra Dona Elvira e se senta no banco ao lado dele. Dona Elvira. Boa tarde, O Mozart. Boa tarde, Dona Elvira. Como está passando a senhora? Bem, obrigada, O Mozart. E o senhor mudou de praça? Digo isso porque sempre te vejo naquela outra pracinha, junto da padaria do seu Claudionor. O Mozart. A leitura para mim já é uma rotina.
Sinto um prazer grande quando leio. Aliás, fico impressionado como hoje em dia as pessoas não têm esse hábito. Dona Elvira, um dia desses eu estava pensando num desejo que eu tenho guardado comigo desde que era mocinha. Um desejo guardado? E eu posso saber qual é? Dona Elvira responde envergonhada. Entre parênteses aí, ó, a rubrica que está indicando. Dona Elvira, suspirando, olha, outra rubrica. Ah, de um dia ser acordada com uma serenata. Nhô Mozart. Mas isso é uma coisa simples de acontecer. Dona Elvira, simples como, Nhô Mozart? Se não aconteceu quando eu era mais jovem, imagine agora. Parece que o romantismo saiu de moda. Não ouço mais ninguém dizer que recebeu uma carta. Até flores não vejo tanto assim como antes. Hoje é tudo mensagem pelo celular, pelo WhatsApp ou essas coisas parecidas. Nhô Mozart, como a senhora é romântica, acho isso tão bonito. E te digo mais uma coisa, o romantismo e os nossos sonhos não acabaram nem podem acabar, porque são eles que alimentam nossa alma e dão sentido à vida das pessoas. Dona Elvira, que palavras bonitas, Nhô Mozart. Está tão agradável conversar com o senhor, mas vou ter que passar na quitanda do seu Manuel para fazer umas comprinhas para o almoço. Tenha um bom dia, até mais ver. Nhô Mozart. Eu também gostei muito da nossa conversa, até mais, Dona Elvira, e boas compras. Aí tem uma outra rubrica aqui dizendo, nisso, Dona Elvira acena um até logo e vai embora. Nhô Mozart fica um tempo pensativo. Ocorre-lhe a ideia, depois de toda aquela conversa com Dona Elvira, e ele fala em voz alta. Nhô Mozart, isso mesmo que eu vou fazer. Vou aproveitar, mais tarde vou à casa de Zé Beethoven e vou falar com ele sobre minha ideia. E essa pode ser a estreia da nossa dupla, uma serenata na janela de Dona Elvira. Ela jamais vai imaginar uma coisa dessas.